Ei gente, tudo bem? Vamos lá, mais um vídeo aí pra vocês. Esse vídeo eu quero falar sobre cerveja, vinho, essas coisas assim que as pessoas sempre perguntam. Cristão, quem é da igreja, pode beber cerveja, pode beber vinho? É porque na Bíblia, né, a gente não tem um versículo específico assim, direto, né, sobre esse assunto. A Bíblia até tem aquele versículo de não se embriagueis com vinho, né? Aí as pessoas vão usar esse versículo para poder beber vinho. A gente tem que voltar um pouco na história, até mesmo porque eu acho que isso é um problema cultural também no nosso país, né? Mas vamos lá. Na Bíblia, vai falar lá que Noé plantou uma vinha, aquelas coisas todas, né? Alguém sempre plantou lá vinha, bebeu vinho e tudo mais. Mas tem um processo aí do vinho que eu vou conversar aqui com você e vou tentar explicar. Em questão da cerveja, em 1808, os portugueses trouxeram para cá, para o Brasil, a cerveja. É uma combinação de um montão de coisa lá que eles fizeram, né? E trouxeram a cerveja e também o vinho para o Brasil. Hoje temos milhões de cervejas aí, vinho, né? E a questão o cristão ele pode beber isso? Aí a gente sempre quer uma resposta imediata. Sim, não, mas por quê? Por que não pode ou por que pode? Onde é que está escrito isso? Nem lá nos 10 mandamentos tem lá Deus falando diretamente sobre isso. O negócio é que existe uma resposta. Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. Como eu disse, né, em 1808 os portugueses trouxeram a cerveja para o Brasil. Em 1830 começou o álcool ser consumido ali como, né, a gente começou a beber o álcool, né, que a gente conhece hoje como cachaça, né, começou a beber. E aí hoje o pessoal pensa, será que cristão pode beber vinho ou pode beber cerveja? Eu não vou falar para você assim, não pode, né. A minha opinião, eu, Henrique, né, eu costumo pensar dessa seguinte forma. Se Deus, ele conhece o futuro, ele conhece o nosso futuro, será que Deus me permitiria fazer algo que ia trazer uma consequência ruim para a minha vida? Porque a pessoa que bebe cerveja, ou álcool, ou vinho, quais são as consequências disso na vida daquela pessoa? Quantos acidentes de trânsito a gente vê por pessoas que beberam e foram dirigir? E outras brigas e mortes e tudo mais. Então traz uma consequência ruim. Eu acho, na minha opinião, que Deus ele não quer que o cristão ou até outras pessoas não façam isso para não trazer uma consequência ruim na sua vida. Então, para mim, eu vou considerar, né, como um pecado por conta disso, por conta da consequência que aquilo vai trazer para aquela pessoa ou para as demais pessoas que estão à sua volta. Eu vou ler um versículo com vocês, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: portanto, que comais, que bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então assim, se eu vou comer alguma coisa, eu tenho que comer para a glória de Deus. Se eu vou beber alguma coisa, eu tenho que beber para a glória de Deus. Então eu não posso beber algo que vai trazer uma consequência ruim para a minha vida e para aqueles que estão à minha volta. Eu não estou amando o próximo com isso. Então assim, é uma gama de informação que a gente tem que estudar e entender e procurar ver a cultura também. Você deve estar se perguntando, tá, Henrique, então por que Jesus, acho que se não me engano foi o primeiro milagre de Jesus, ele transformou água em vinho lá no casamento? Como eu falei do processo do vinho, né? Então, o vinho, a uva, ela faz o suco de uva e após aquele processo do açúcar ali, né, ele ficar muito tempo guardado, acontece o açúcar, ele passa a ser transformado em álcool. O processo de fermentação do vinho que transforma ele em álcool e faz com que aquela bebida fique alcoólica. Então, quando naquela festa de casamento, todo o vinho acaba, que provavelmente aquele vinho tinha sido guardado, então ele com certeza estava fermentado, e aquelas pessoas com certeza estavam, né, quase embriagadas, e Jesus vai lá e faz um vinho novo, né? Ele vai lá e transforma aquela água em vinho. E imediatamente aquele vinho é servido e os convidados daquela festa, naquele casamento, dizem o seguinte: olha, esse vinho é melhor do que o primeiro que vocês serviram, porque Jesus tinha feito um vinho sem álcool.
a questão ali, as pessoas colocam, mas Jesus transformou água em vinho, como se Jesus quisesse embriagar alguém. Não, aquele vinho que Jesus fez, aquele suco de uva, né, aquela transformação, não tinha álcool. É isso que a gente tem que entender. O álcool ele vai trazer malefícios na vida de uma pessoa. Então assim, o cristão pode beber? Já começa por esse ponto, de trazer consequências. Segundo, a gente vê pessoas do mundo fazendo certas coisas que a gente não vai fazer, não cabe a nós fazermos. Então isso não fica legal. Da pessoa, uma cerveja na mão de um pastor, na mão de uma pessoa que serve a Deus, que busca a Deus, de um crente, fica uma coisa meio complicada. Mas como eu disse, eu gosto de abranger e conhecer culturas. Tem certos países que lá já é da cultura do país a pessoa beber cerveja, que não conseguiu ser implantado aqui no Brasil. Os portugueses trouxeram, né, a França já tinha cerveja, a Inglaterra que começou com esse lance de cerveja, os portugueses trouxeram para o Brasil, mas não colou aqui não, cara. Aqui não colou não. Ao contrário de outros países, que lá é costume deles beber cerveja, é como se fosse um refrigerante para eles, é como se fosse uma água para eles. E é a cultura. Mudar esse tipo de cultura naquele país fica muito complicado. E pregar o evangelho também lá é uma coisa muito complicada. Nessa questão lá, a pessoa lá nesses países que isso é comum, ela não vai se embriagar, ela não vai ficar totalmente bêbada, mas que eles consigam servir a Cristo lá e possam alcançar a salvação. Mas no nosso país isso não se implantou, isso não foi. Os índios não gostaram muito dessa situação. Os descendentes, tu vê, tem muita gente que bebe, mas o povo cristão, o povo de Deus, se abstém disso. Não bebe, nem vinho às vezes. A pessoa bebe, quer dizer, cristão não bebe vinho, não bebe cerveja, se abstém totalmente disso. Isso não faz falta na nossa vida, porque quando Jesus entra na nossa vida, ele preenche todo o vazio. E a gente não quer fazer as mesmas coisas que as pessoas do mundo fazem. Então, assim, na minha opinião, é pecado. Não aconselho ninguém a fazer. Aconselho os cristãos servirem a Deus e não fazer. Não beber cerveja, muito menos vinho. Mais um vídeo aí para vocês do Raiz Bíblica. Valeu, muito obrigado. Dá um like, compartilha esse vídeo. Valeu.